boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa semana acadêmica. Estamos refletindo durante essa semana um grande santo para nós, o padroeiro, São Boaventura. E hoje nós vamos entrar na temática da mística de São Boaventura. Ontem o Frei Sinivaldo já apontou alguns elementos na mística de São Boaventura e hoje nós vamos focar bastante nessa temática, perceber elementos muito importantes que inclusive fundamentam a própria teologia franciscana a partir da experiência de São Francisco de Assis nas suas inspirações. E para essa noite nós temos como nosso mestre Frei Henrique Aguilar, que foi nosso professor aqui no Instituto São Boaventura e está sempre conosco, sempre retornando. Bom, Frei Henrique Aguilar é frade menor capuchinho, licenciado em Filosofia na Universidade Católica Dom Bosco, em Mato Grosso do Sul, bacharel em Teologia na Pontifícia Universidade Antoniano, em Roma, e mestre em Teologia Espiritual, com foco em Espiritualidade Franciscana, também na mesma Faculdade Antoniano. Então, apoiamos com muito fervor a presença do nosso irmão Frei Henrique. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Bom poder estar aqui com vocês nesta noite, trabalhando um tema que para mim é muito caro, né, que é a mística de São Boaventura. Pretendo fazer 3 passos. Primeiro passo, uma aproximação do conceito de mística. O que nós entendemos por mística? Como podemos conectar essa dimensão, esse conteúdo em São Boaventura, né? Como nós podemos entrar um pouco nesse conceito de mística. Depois, olhar um pouquinho no sentido geral, na literatura de Boaventura, quais são os textos principais que trabalham essa questão de mística. Claro, não vamos trabalhar todos, mas um olhar um pouco no geral, para tentar perceber um pouco o conjunto dessa temática nos textos. E por fim, vamos olhar um pouquinho o texto As 6 Asas do Serafim, para perceber como que esse texto, por que ele faz parte desse opúsculo da mística de São Boaventura, e de que forma a gente pode perceber essa mística nesse texto, que é um texto talvez mais voltado para as virtudes, né, de quem governa, de quem está à frente de um grupo. O que entendemos por mística? Talvez seja uma palavra das mais utilizadas hoje em dia em torno do mundo religioso, e ao mesmo tempo em contextos muito diversos, com sentidos diversos, com conteúdos diversos, né? Como é que nós podemos captar alguns elementos teológicos da mística na experiência cristã? Podemos também, de repente, perceber como é que essa mística está em Jesus e qual que é o ponto de centralidade desta mística em Jesus Cristo. Terceiro ponto, a mística do segmento de Cristo. É possível alguma mística que não nasça, que não tenha como base o segmento de Cristo? Passando também pela mística contemplativa, como resposta pessoal ao Deus que se aproxima. Um panorama nessa dimensão da mística. Primeiro ponto interessante, quando nós
adentramos esse mundo da mística é que o adjetivo místico, o substantivo mística, não se encontra no Novo Testamento nem nos padres apostólicos. São palavras que não estão, que a gente não encontramos no Novo Testamento e nem nos padres apostólicos. Entretanto, com uma certa frequência, tanto nos livros gregos do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aparece a palavra mysterion, mistério. Ou na Vulgata, sacramentum, que entra imediatamente na linguagem do cristianismo primitivo, justamente por estar neste contexto. Aqui talvez já abre um pouco um leque mais amplo de mística, talvez um pouco para além de um momento específico ou de uma experiência de êxtase, mas que está ali próprio no cerne desse conjunto do ser humano que é criado, desse Criador que é transcendente, dessa relação de amor que existe com aquele que criou e aqueles que são criados. Quer dizer, como se dá isso? Ali já nasce a ideia de mistério que vai sendo, desde o Antigo Testamento, ou em todo o mundo judaico, vai se maturando essa ideia, né? De que existe o Deus transcendente, que é criador, e o ser humano, na sua criaturalidade, de certa forma, com todos os limites que essa criaturalidade traz para esse ser. O adjetivo místico e o substantivo mística não se encontram, né? Já no judaísmo, a transcendência de Deus, Criador, criaturalidade do homem, criado por amor, formam as bases do mistério revelado. Quer dizer, não é possível falar de mística sem falar de um mistério revelado, desvelado, ou no processo de desvelamento. As experiências místicas narradas no Antigo Testamento mostram esta especificidade que encontra a sua realização e a sua formulação definitiva com a encarnação do Filho de Deus, o Cristo. Quer dizer, veja que nós temos um processo onde, em primeiro lugar, a dimensão do mistério está nessa relação com o transcendente, com aquele que nos criou. Mas essa relação, ela ganha um momento, talvez o ápice desse momento, com a própria encarnação de Cristo. Se há um mistério nessa relação, nesse encontro, em Cristo nós temos o quê? Justamente a união do divino, do Deus, daquele que é criador, com a criatura. É possível pensar um mistério mais amplo do que isso? Ou é possível pensar um mistério cristão que não parta desse elemento? E devagarzinho nós vamos percebendo que partir da dimensão mística na Bíblia, na palavra, na trajetória cristã, a gente começa a desenhar automaticamente um olhar mais profundo dentro da mística de São Boaventura e do próprio franciscanismo. De fato, a união em Jesus de Nazaré, da natureza humana e daquela divina, supera qualquer experiência mística cristã e se constitui elemento irrenunciável para a fé em Jesus Salvador. E observe que automaticamente, uma vez que esse Jesus encarnado é a base e a relação com ele é o ponto de partida de toda e qualquer experiência mística, tudo aquilo que ele deixou enquanto esteve conosco, enquanto herança, enquanto palavra, enquanto gesto, enquanto postura diante do mundo, de alguma forma revela
traz presente ou dá corpo àquilo que nós compreendemos como mística. Um horizonte completamente novo se abre, portanto, com a vinda de Cristo. Jesus contempla o Pai de uma maneira única. Mantém diante dele uma atitude de intimidade contemplativa, não perturbada por sentimento algum de temor, de ignorância ou de mancha moral. Enquanto Jesus é Deus e se faz presente, enquanto ele é revelação desse Deus, abre uma dinâmica extremamente importante. Por outro lado, enquanto ele também é ser humano, ele abre uma outra dinâmica enquanto relação com o sagrado. Creio que nos estudos nós temos muita clareza e tranquilidade quando dizemos que a palavra Abá pode ser uma das mais sugestivas ou fortes ou mesmo inéditas na boca de Jesus, inclusive como dado histórico. Partindo disso, em sentido teológico, a experiência mística refere-se ao contato pessoal com Deus. Enquanto mistério, nos textos sagrados do Antigo Testamento, a palavra mistério, ela em vários momentos aparece relacionado a outras questões, mesmo às vezes é um segredo entre dois seres humanos, mas à medida que o conceito vai crescendo, vai ganhando essa perspectiva de mística, é sempre relacionado ao sagrado. Sempre relacionado ao sagrado. E é esse Deus que se autocomunicou, que nós chamamos de revelação, que constitui o fundamento da fé pessoal. E é interessante começar a se dar conta de que essa palavra revelação e a palavra mística estão ligadas intrinsecamente, estão muito conectadas. E compreender isso também vai ampliando e dando outras, talvez, um conjunto maior no conteúdo da própria experiência mística. Mesmo no sentido de identificar uma experiência mística de qualquer outra experiência simplesmente emocional ou psicoemocional. Na Sagrada Escritura, essa experiência é expressa pelos termos provar, saborear. Nesta perspectiva, a experiência cristã deve ser entendida como um vivo e saboroso contato com a realidade singular de Jesus, que permite abrir-se para Deus e conhecê-lo, participando assim da salvação. Quer dizer, Jesus, ainda aqui nessa perspectiva teológica ampla, partindo da palavra de Deus e dos primeiros séculos da igreja, ele já é um pouco esse meio principal, ou esse caminho para conhecer Deus. Quer dizer, esse Deus que desde sempre vem se revelando a um povo e tem a sua revelação de forma mais ampla e segundo a igreja plena na pessoa de Jesus. Em Cristo se dá o acontecimento místico absoluto, porque ele é pessoa divina e homem verdadeiro. Quer dizer, se a experiência mística é essa experiência do ser humano com o sagrado, com o divino, com Deus, em Jesus isso se dá de forma plena. Nele há, talvez, de forma estrutural, de forma perfeita,
a comunhão do divino com o humano. Ou seja, nele se realiza total união e total comunhão entre Deus e o homem. Ele é o mistério a que o ser humano tende enquanto é filho do Pai, e o seu Espírito é o Espírito Santo. Jesus, de forma única e absoluta, inaugura uma nova maneira de se relacionar, um novo relacionamento com Deus pelo Espírito. Pelo Espírito. A presença do Espírito abre um outro mundo, uma outra forma, um outro acesso a essa experiência. E isso será muito importante no mundo franciscano. Ele é um mistério a que o ser humano tende enquanto é o filho, mas também enquanto está guiado com o Espírito. É interessante aqui, abre parênteses, né, porque nós estamos vivendo aí todo esse período pascal, tivemos as aparições, né, todo esse movimento, e podemos perceber ao acompanhar a liturgia essa mudança, não digo hierárquica, mas essa mudança de comportamento na relação entre Jesus e o Espírito, entre o processo dele conosco e a ressurreição. O Espírito que o tempo todo, durante a estadia de Jesus na terra, guia Jesus, direciona Jesus, dá testemunho de Jesus, aponta as revelações nas palavras das pessoas e Jesus as reconhece. Após a ressurreição, é Jesus que vai enviar esse Espírito para continuar guiando os discípulos e depois, como cremos e como professamos na nossa fé, a própria igreja. Neste novo relacionamento com Deus, um elemento que chama a atenção é a quantidade de vezes que aparece a expressão Reino de Deus, especialmente nos evangelhos sinópticos e diretamente na boca de Jesus. Quer dizer, já sabemos da importância da encarnação de Jesus e como é a partir desse evento nós temos um corpo, um conjunto de elementos que fala sobre a experiência mística. Agora nós temos mais um componente que entra. Jeremias nos dá a quantidade final, é um teólogo biblista, né? Distribuída da seguinte maneira: em Marcos, 13 vezes, nos Logia de Mateus e Lucas, 9 vezes. Quer dizer, é uma palavra muito presente na boca de Jesus e não pode simplesmente ser ignorada. Diante desses números, especialmente nos sinóticos, que nos interessa mais, os especialistas são unânimes em afirmar que o reino de Deus é a mensagem central do ensino de Jesus. Os sinóticos introduzem seus respectivos evangelhos com a notícia da irrupção do reino de Deus. Ou seja, o tema da pregação de Jesus não foi ele mesmo e nem a igreja, mas o reino de Deus. O reino de Deus. Depois nós temos Ratzinger, que vai trabalhar mostrando a relação do reino e da igreja, né? É um outro tema, mas na boca de Jesus, a palavra da sua pregação principal é o reino de Deus. O reino de Deus é a ordem transcendente do tempo e espaço que irrompe na história
na missão de Jesus. Neste evento, tudo aquilo que é profetismo havia longamente esperado, tudo que os profetas disseram e esperaram, agora nesse momento, com a presença de Jesus, estaria sendo realizado na história. Uma palavra pode-se dizer que o reino de Deus significa uma revolução total, global e estrutural da velha ordem, levada a efeito por Deus e somente por Deus. Quer dizer, e aqui a gente vai percebendo que o que é reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina. E quando eu faço essa pequena mudança, começo a fazer um link bem interessante. Nos acompanhamentos espiritual, muitas vezes eu falo, Deus reina na sua casa, né? Quer dizer, Ele tem um lugar na minha casa, Ele tem um espaço na minha agenda, Ele tem uma importância nas minhas decisões. O reino traz também seu aspecto paradoxal. Ou seja, ao mesmo tempo em que é essencialmente graça, chamado que Deus faz, significa também um desafio carregado de seu julgamento, pois exige conversão. Como experiência, desafio inicial requerida para receber a salvação. Quer dizer, aonde Deus reina significa uma relação com esse Deus que a vontade dele seja importante no meu ato, nas minhas decisões. Então ela causa uma modificação, uma transformação, que nós chamamos de conversão. Vale lembrar Mateus 18. Em verdade eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. A originalidade da mística do reino consiste no fato de que a relação com Deus está pautada não pelo temor, mas pelo amor que se reflete também ao próximo. O amor entre nessa relação de Deus e do ser humano, que se expande dessa relação e se transmite também na relação com o outro. Dentro dessa perspectiva ética e a partir do modelo da generosidade de Deus para com amor ao próximo. O reino de Deus é, por fim, o horizonte que convoca a uma nova exigência de comportamento. Implica o seguimento. Não como atitude genérica ou abstrata, mas que vem acompanhado de uma exigência fundamental. A realização histórica da atitude de afirmação de vida presente na trajetória de Jesus. O reino acontece à medida que nós, no seguimento de Jesus, somos transformados por Ele. E à medida que somos transformados por Ele, as nossas atitudes entre nós também vão sofrendo mudanças. Uma palavra forte para Boaventura, e só vou jogar no ar, é similitude, semelhança.
E se a gente começa a acordar alguns textos de Boaventura, vamos perceber que o auge da contemplação está justamente nesse processo. A perícope da vocação dos discípulos, estou lá em Marcos, evidencia que a iniciativa do seguimento parte inteiramente de Jesus. É Ele que convida, é Ele que chama. Na metáfora dos pescadores de homens, já sou chamado para o seguimento que terá a ver com a pregação e a missão. Essa relação com Deus, ela não me leva a fechar em mim. Isso traria talvez alguns problemas, né? Inclusive, nos últimos documentos do Papa Francisco tem sido muito debatido. Na verdade, ele chama a Boaventura em alguns documentos justamente para uma espiritualidade mais integradora. Às vezes que o Papa cita Boaventura em alguns documentos, está relacionado a uma espiritualidade mais integradora, uma espiritualidade que não se fecha entre eu e Deus, mas que me leva a uma corresponsabilidade com aquilo que me cerca. De imediato, é decisivo que se trata de vinculação à pessoa de Jesus e à sua mensagem. O segmento se trata do vínculo à pessoa de Jesus, e esse vínculo à pessoa de Jesus cria vínculo com a sua mensagem. Eu preciso amar a Jesus para amar aquilo que Jesus ama. Se eu não amo Jesus, eu não vou amar aquilo que Ele ama. A motivação decisiva para o seguimento é, como já acentuamos, o reino de Deus. E isso se liga imediatamente à constituição do grupo dos 12. Aqui tem a citação de Marcos, porém, podemos olhar também um texto muito interessante, me chama muita atenção, em João, o diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Vai e apacenta o meu rebanho. Quer dizer, a missão de apacentar o rebanho, e nesse sentido de construir, ou de manter, ou de promover o reino, está ligado à relação com Jesus. Tu me amas? Vai e apacenta o meu rebanho. Porque apacentar o rebanho pode custar muito caro. Então é preciso algo muito, muito caro que vale a pena para correr esse risco. Depois Pedro vai entender isso. Se não há uma motivação tão profunda, provavelmente a missão fica pela metade. A palavra de Cristo aos seus discípulos, segue-me, se torna imperativo absoluto e incondicionado, que, continuando a ressoar ao longo da história da Igreja, é a origem da vida mística. Não vamos encontrar nenhum místico, nenhuma literatura, onde todo o processo não nasce desse amor a Jesus. Não existe. Se pegarmos, por exemplo, os escritos de Ângela de Foligno, todo canto é o amor a Jesus.
ela provoca no discípulo o êxodo completo de si mesmo e de tudo o que ele está ligado, e o conduz atrás de si à adesão plena à pessoa, à mensagem e ao destino dele. Quer dizer, ela provoca quem? O segmento, essa relação. Adesão plena à pessoa, a partir da adesão à pessoa, à mensagem, e a partir da mensagem, ao destino. E destino podemos entender por missão. Talvez a palavra destino não seja melhor. Constatamos a categoria do segmento a partir da nova aliança, tendo como centro o mistério da encarnação. Instaura-se assim um novíssimo relacionamento de amizade entre Jesus e os vocacionados. E vocacionados entendemos por aqueles que são chamados. A amizade que em João, essa amizade, quer dizer, essa relação entre Jesus e aqueles que ele chama, toma a conotação de conhecimento progressivo, que se distancia tanto da ideologia quanto do perfeccionismo moral e legalismo religioso. Não é isso. Eu posso ir a Deus por obrigação, posso ir a Deus porque eu acho que é certo, eu posso ir a Deus porque é bom estar com Ele, é satisfatório, é agradável. E à medida que eu estou com Ele, à medida que a nossa relação, a nossa intimidade vai ganhando peso, eu vou compreendendo melhor Ele, vou conhecendo melhor Ele. Vale recordar que, para a Boaventura, conhecimento tem 3 níveis. Conhecimento superficial, me dou conta de algo. Conhecimento intelectivo, racional, quer dizer, eu consigo emitir um discurso sobre algo. E o conhecimento contemplativo, eu me misturo com aquilo que eu conheço. Esse seria o conhecimento mais profundo, que se dá de forma plena em Francisco de Assis, para a Boaventura. Seguir Jesus é tender a formar uma só realidade com a pessoa dele, com a pessoa de Jesus. É consentir que seu espírito se situe no mais profundo de nossa intimidade. É sintonizar com o estado pascal pneumatizado de Cristo. Devagarzinho, a princípio é um conteúdo um pouco histórico, teológico, vai ganhando um pouco um espírito de mística que é mais comum ao nosso ouvido. Mas é importante perceber esse processo para poder entender o Boaventura. O segmento de Cristo é colocar-se a caminho para atingir o reino de Deus. Segmento que pressupõe um itinerário cuja meta é a realidade da ressurreição. Comporta a mística do segmento de Cristo a permissão, a urgência
à disposição para viver já, aqui e agora, a vida do mundo futuro. Quer dizer, isso aqui é somente o fundamento da nossa existência. Nós somos consagrados porque acreditamos que podemos, ao nos consagrar, viver já, aqui e agora, com todos os limites que nos cercam, essa vida futura. Ou seja, como irmãos, de lugar diferente, pensamento diferente, cultura diferente, situações diferentes, mas unidos por algo comum, o segmento. De forma particular, o segmento nas pegadas de Francisco. Tematizar a mística da experiência cristã de Deus no segmento de Jesus Cristo significa colocar essa experiência como o projeto fundamental da vida. Isso não deve ser estranho para nós, porque nós, aqui, quando eu digo, temos muito consagrados, né? Mas mesmo os leigos que estão aqui são pessoas comprometidas com a causa de Deus, com a igreja, e de alguma forma nós deixamos muitas coisas para ou em vista da nossa fé. Em vista da nossa fé. Talvez a grande diferença é que alguns assim são capazes de realmente abrir mão de tudo. Digo, ao longo da história da igreja, temos relatos muito interessantes. Mas, de qualquer forma, começa com essa adesão. Não há um processo verdadeiro, profundo, independente do nível que possa chegar, que não parta de absolutizar esse Deus. Ele só é Deus para mim se ele é absoluto para mim. Se ele não é absoluto, ele não é Deus para mim. Ele se torna um ornamento. A mística cristã, porque é histórica, orienta-se pelo segmento de Jesus. Esse propósito implica um compromisso de solidariedade para com os pobres, pois Jesus inclui-se entre eles e pessoalmente opta pelos marginalizados das estradas, do campo, das praças, das cidades. O segmento implica um compromisso de transformação pessoal e social, presente na utopia pregada por Jesus, que começa a realizar-se na justiça para com os pobres, e a partir daí, para todos e para toda a criação. Não é possível pensar uma mística cristã pautada no reino e no segmento de Cristo, que não tem implicações na relação com o conjunto que me cerca. Só que nessa relação com o conjunto há aqueles que, no sentido da missão, precisam mais. Ou talvez podemos até pular a ideia de necessidade, podemos entrar na própria dimensão da preferência de Jesus. Ele, historicamente, enquanto esteve conosco, pelas narrativas que temos no Evangelho, ele sempre está com aqueles marginalizados. Quer dizer, a relação que ele tem com o Pai que é Criador, a compreensão que ele tem como irmão de todos, leva ele a de fato ser irmão de todos. E aqui eu não estou falando de franciscanismo, viu? Estou falando de seguimento de Jesus. A gente corre o risco de perceber que Francisco não tem nenhuma novidade, só foi seguiu fielmente. O segmento de Jesus, pela proposta nova que proclama
introduz conflitos e perseguições e até martírio. Mas tudo é assumido como preço a se pagar pela solidariedade para com os sofredores e para com o servo sofredor, Jesus. Quer dizer, o fundamento maior da relação com o outro não é o outro, mas é o próprio Deus que nos fez. O reino de Deus é também algo essencial à fé cristã e é condição indispensável da vida mística, porque uma mística que não venha de Jesus e não vá a uma praxis libertadora do pecado e de suas consequências, não responderia à sua vida e ao reino. O pecado tem consequências, e as consequências aparecem dentro da sociedade, nas relações, nas situações. Uma outra vertente mística na perspectiva do Novo Testamento é aquilo que nós compreendemos como contemplação, ou contemplativa. Ela afirma que tanto o Filho que se encarnou quanto o Espírito tem a ver com o mistério da criação e redenção. Eles estão aí presentes, fermentando o processo de ascensão ao reino da Trindade. Eles recapitulam no ser humano, o universo, eles dão orientação para segura ou seguir para convergir numa síntese, num caminho de bem-aventurança. Quer dizer, essa presença do Espírito de Jesus, que continua, que permanece na igreja desde a encarnação, quando ele envia esse Espírito, ele envia o Espírito que ensina os discípulos a dizer Abá. Quer dizer, é um Espírito que ganha uma forma talvez diferente do Primeiro Testamento, porque ele tem forma, ele tem palavra, ele tem corpo, ele tem um conjunto. E nesse corpo, nesse conjunto, ele faz justamente com que sejamos mais parecidos com Cristo. O conceito contemplar, isto é, examinar por longo tempo com admiração, compõe-se de duas palavras, cum e templum. Cum indica simultaneidade, portanto, contemporaneidade, comunhão, união, e templo é espaço celeste, espaço circunscrito pelo céu alcançado, pelo olhar, ou templo sagrado e consagrado. Juntando as palavras, formando um conceito, assumem o significado de habitar esse espaço celeste ou templo divino. Podemos dizer, de uma forma talvez um pouco mais simples e tranquila, que a contemplação faz com que saiamos do Cronos e vivamos um momento de Kairos. Saiamos do tempo cronológico e, por um instante ou por um momento, vivamos um tempo para além disso. Um dia, dando uma formação para um grupo de ministros, lendo um texto do Vaticano II sobre a liturgia, o texto dizia que domingo, 8º dia, era a base do ano litúrgico, etc. Todo mundo ficou, mas Frei, só tem 7 dias, como é o 8º dia? Porque o 8º dia, né? E isso é desde os primeiros séculos. Na verdade, lá é mais forte. Hoje não se usa mais quase essa linguagem, né? Então, quer dizer, na igreja primitiva, o domingo não era somente um dia cronológico, mas era também um dia cairótico, porque fazia essa ligação do mundo com o céu. O domingo era o 8º dia, por quê? Porque era um dia que transcende os 7 dias. Vai para além dos 7 dias cronológicos, é um dia cairótico.
Então, na verdade, essa linguagem na igreja primitiva é muito comum. A mística contemplativa permite descobrir uma particular e mais intensa atenção, concentração do conhecimento como uma visão que penetra até o interior da realidade e de suas verdades, além das aparências. Guarda o componente da admiração diante da qualidade do que é contemplado, como um repouso sobre a realidade contemplada, o cuidado da indagação que protege o olhar e o purifica. O sujeito humano que contempla se deixa iluminar, guiar por uma verdade, pela beleza e santidade da realidade contemplada. Pessoalmente, eu prefiro dizer que na meditação há um exercício mental de pensar algo, analisar algo e muitas vezes tirar conteúdo de algo, enquanto na contemplação não há um exercício, há um encantar-se. Eu não pego aquilo que contemplo e coloco na minha mente, mas eu entro naquilo que contemplo. É diferente, é um outro tipo de relação. Tanto que a meditação, em geral, ela pode gerar um certo cansaço. A contemplação, ao contrário, ela gera um certo êxtase, uma tranquilidade, o próprio corpo responde. É difícil compreender numa definição geral alguns elementos, né, para buscar um pouquinho, fechar um pouco essa questão da mística, né? É difícil compreender numa definição geral os múltiplos significados do termo mistikos. Eu peguei alguns dos autores que eu trabalhei, pega muitos outros, né? Eu peguei somente, selecionei alguns que interessam para o nosso tema. Entendido no seu sentido mais amplo, quero o termo designar realidade secreta de não imediata compreensão ou comunicação, e que pertencem, sem dúvida, à ordem religiosa ou moral. O adjetivo mistikos tem sua origem etimológica na raiz grega do verbo mió, fechar os olhos ou a boca. Os olhos para não ver o que é secreto, a boca para não revelar nada. Na tradição cristã, entende-se com isso o mistério ou os mistérios da fé, de modo que neles se deva inserir uma mística como experiência de fé. Em sentido mais restrito, mística é o conceito que abrange os fenômenos religiosos, visões, êxtase, profecias, como também as seses especiais ou estilo de vida extraordinário. De modo especial, o conteúdo da experiência mística é a realidade que, mesmo em sua transcendência e inefabilidade, é sentida pelo ser humano como fundamento, centro e fim da própria existência. É o valor ou bem supremo que dá sentido, orientação às decisões da pessoa. O estado místico, em sua essência, consiste numa vibração espiritual que comove o espírito de alto a baixo, numa aspiração a transcender toda a preocupação conceitual para atingir o divino, através do conhecimento e do amor. Assim, o divino penetra o mais íntimo da pessoa, transformando o pensamento, a personalidade em seu modo de pensar, agir e sentir. Há um tempo atrás, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, apareceu um senhor. Foi procurar acompanhamento porque dizia que tinha visões. Acompanhei ele durante mais ou menos um ano, mas logo nos primeiros meses, as visões que ele trazia não tinham significado na vida dele.
não traziam transformações, não geravam empatia e nem progresso na intimidade e relação com Deus. Então, nos primeiros encontros eu percebi que não era um fenômeno místico. Depois, com a ajuda de especialistas, descobriu que havia uma bactéria na cabeça que estava trazendo alucinações. Por que eu trago isso? Porque a experiência mística, ela gera uma mudança na vida da pessoa. Se não há mudança, se não há empatia, se não há transformação, provavelmente ela pode ter experimentado alguma coisa, mas não é Deus. O estado místico, em sua essência, consiste numa vibração espiritual que comove o espírito de alto a baixo. Para atingir essa união que a transforma, o místico deve percorrer muitas etapas, algumas das quais exigindo dele um grande esforço e ascese. Talvez aqui tenha algo interessante para a gente. Vamos dizer, certamente há alguns afortunados que têm um chamado especial e experiências incríveis com Deus, mas no geral há um processo. E esse processo é um processo tanto da vontade de Deus que me chama, como da vontade da pessoa que é capaz, por esse amor, por essa experiência, por querer muito essa presença de Deus, lentamente vencer-se a si mesmo. Enfim, a vida cristã é a vida mística. A vida cristã e a vida mística não se diferenciam pela realidade experimentada. Ou seja, o mistério, Deus, a presença, a palavra é a mesma. A diferença não está no mistério experimentado, na realidade experimentada, mas sim pelo modo de experimentar esse mistério. As realidades sobrenaturais são iguais para todos, porém nem todos as assimilam e as percebem do mesmo modo. Isso não faz ninguém melhor ou pior que o outro. Trata-se também de alguma forma da sensibilidade de cada um. A vida divina, a Trindade, o Cristo e sacramentos, a Escritura, são as fontes dessa experiência, as fontes da vida espiritual. Não é místico aquele no qual a graça atua, mas sim aquele que tem consciência que a graça atua nele. Não é místico aquele no qual a graça atua. A graça atua em todos nós. Mas sim aquele que tem consciência que a graça atua nele. Por isso, esse olhar ao conceito de mística. Agora vamos dar mais um passo. Vamos olhar um pouquinho para a Boaventura, vamos ver em que sentido esse primeiro estudo ajuda a gente a penetrar, ou ao menos a degustar um pouco dessa experiência mística, ou da proposta de mística que Boaventura nos faz. É interessante que, conhecendo um pouco a história de Boaventura, sabemos que a sua santidade é reconhecida muito tempo depois da sua morte. E não sei se todos sabem, quer dizer, a sua santidade é reconhecida de forma especial pelo estudo dos seus escritos. Quer dizer, os escritos de Boaventura, de alguma forma, revelaram um pouco da vida dele que muitos não conheciam, pelo menos naquele momento histórico, não era talvez tão chamativo, não tinha tanta atenção. Então vamos a alguns elementos da mística em São Boaventura. Vou já passar para o terceiro slide.
falamos de Boaventura, nós temos assim falar da mística de Boaventura significa falar de tudo que existe sobre a aventura e encelar a dimensão mística ali. Nós temos as obras teológicas, exegéticas, os opúsculos franciscanos, obras místicas e espirituais. E, de imediato, vou mostrar um pouquinho das obras principais relacionadas à mística. Nós temos De Principia, Soliloquium, Linum Vitae, De Quinque Festivulus Pueri Iesu, Vitis Mystica, Tractatus de Passione Domini, De Sex Agios Seraphim, De Regime Anime, De Perfectione Vita ad Suores, Tractatus de Preparatione ad Missa. Eu queria chamar a atenção das datas. Podemos observar que, em geral, elas são meio próximas, né? Quer dizer, há um período bem interessante onde temos escritos mais místicos ou mais com esse conteúdo mais místico, né? Me chamou a atenção também que dois textos estão fora da parte mística, porém não tem como falar de mística e Boaventura sem esses dois textos. O Itinerário Mentes in Deums, que está dentro do conjunto de textos teológicos, porém o próprio Karl Rahner vai dizer que é um dos maiores tratados místicos da Idade Média, e ele não é Boaventura, não. Quer dizer, ele segue uma outra linha. Então, quando alguém de fora que não segue o franciscanismo reconhece um texto franciscano, é algo interessante, né? E a Legenda Maior, que também é um texto que não faz parte do escrito místico, está ali nas legendas, né? A Legenda Maior, entre outros. Porém, creio que nós sabemos que é um texto muito teológico e tem, digamos que, toda a mística de Boaventura presente nele. Obviamente não é possível olhar todos esses textos, né? E nós temos ali as 6 asas do Serafim como um texto para a gente olhar com um pouquinho de mais calma, um pouco mais de calma. Porém, me parece que é muito importante a gente ter uma noção, pelo menos, desses textos, e é muito difícil entrar profundamente na mística de Boaventura sem passar pelo menos por alguns desses textos, de forma especial aqueles que estão ali naquele período que ele ficou na Auvergne. É um período bastante interessante, né? Então, durante o primeiro ano como ministro-geral da Ordem, Boaventura visitou os diversos conventos dos frades menores existentes na Europa. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que ele fez esse percurso a pé. Por isso, o tempo longo para fazer essa viagem. Por volta de maio de 1257, viaja à Itália e se apresenta ao Papa Alessandro IV. Quer dizer, após esse processo de visitar as fraternidades. Depois fez um longo itinerário percorrendo a Itália, França, Inglaterra, Alemanha, fazendo visitas, pregações, presidindo capítulos locais. Após conhecer de perto a realidade de cada fraternidade, no final do verão de 1259, Boaventura retorna à Itália e no dia 4 de outubro desse ano se recolhe no Monte Auvergne. Talvez a gente olhando isso aqui, mas que história de mística, né? Porém, esses dados são muito preciosos, porque os textos místicos de Boaventura estão relacionados a esse período. Imagine Boaventura visita os conventos, preside capítulos. Em outras palavras, ele vai ver o problema que ele assumiu.
o tamanho do pepino que ele pegou. E agora, o que fazer? Né? Então, é muito interessante esses dados se a gente começa realmente a pensar que Boaventura ele se deparou com questões muito sérias que talvez ele não soubesse como resolver. Então, esse momento de silêncio, esse momento de estar com era um momento, ele mesmo disse em alguns textos aqui, que ele precisava, o único jeito para assumir a missão, para seguir em frente, era a presença de Deus. Era descansar nesse Cristo, ou se preparar nesse Cristo crucificado. Nesse momento que ele vai ao Monte Alverne, já tinha 16 anos como frade menor, 5 anos como mestre na Universidade em Paris e 2 anos como ministro geral da ordem. Quer dizer, ele leva 2 anos para fazer o giro, para tomar consciência da ordem. Segundo Francisco Corvino, no Monte Alverne, o filósofo e teólogo torna-se místico. Não sei se vocês conhecem, mas Francisco Corvino talvez seja um dos maiores historiadores em relação a Boaventura e mais aceito hoje a nível mundial. Temos outros interessantes, mas são muito questionados e há muita briga sobre Boaventura. E talvez hoje Francisco Corvino seja o mais aceito. Boaventura relata que, enquanto meditava sobre algumas vias que possibilitaram a alma de subir a Deus, entre outras considerações, veio em sua mente a experiência vivida por Francisco naquele mesmo lugar. Ele foi lá para ele fazer um retiro pessoal dele, para ele conversar com Deus e pedir iluminação para como guiar a ordem, e naquele lugar ele tem essa experiência. Veja bem que aqui eu ainda não entrei nos escritos, né? Estou mostrando como que para muitos autores há um certo consenso que ele realmente ele faz uma entrega a Deus, uma experiência muito forte com Deus, tanto que há uma mudança radical no seu escrito. Não tem como, se a gente pega o escrito até ali e depois disso, é outro Boaventura. Depois dessa experiência, aliás, ainda ao contemplar o ocorrido com Francisco no Alverne, ele compreende que para alcançar a verdadeira paz só existia um caminho: a via do amor ao crucificado. É meio que consenso que um dos elementos fundantes do pensamento, da teologia, da mística, da espiritualidade de Boaventura é a dimensão do crucificado. Depois dessa experiência, Boaventura escreve o itinerário, a De Eclipse Via e vários outros opúsculos místicos. E a sua principal obra, a geográfica, Vita Beati Francisci, mais conhecida como Legenda Maior. Então, veja bem, quando eu falo que não tem como deixar alguns textos fora, eu estou falando que o cerne desse momento histórico que Boaventura vive, eles estão ligados praticamente a 3 textos: De Eclipse Via, Itinerário e a Legenda Maior. E se a gente fizer um estudo desses 3 textos, nós vamos perceber uma correspondência muito grande a estudos. Eu mesmo tenho um estudo feito em Roma. Aqui eu pego muitos dados, eu pego desse estudo que eu fiz em Roma, demonstrando a conexão desses textos. A De Eclipse Via é considerada o primeiro opúsculo místico espiritual de Boaventura. E recebeu diversos títulos nos diferentes e múltiplos manuscritos conservados.
época havia muitos manuscritos, então não gostava de um nome, outro colocava outro e por aí ia, né? No entanto, a maior parte dos discípulos de Boaventura optou pelo título de Eclipse Via e Alias Incentium Amoris. Em geral, os estudiosos são de acordo quanto ao texto ser escrito após o itinerário. Então, nesse sentido, percebe que, para os autores aqui, o itinerário de fato não faz parte do Opúsculos Místico. Ele, a nível mundial, está dentro dos textos teológicos, né? No entanto, está interligado. Mas não há uma precisão quanto à data, não se tem ainda, não tem como precisar isso. Para Bouguereau, de Eclipse Via foi escrita provavelmente entre a peregrinação que Boaventura fez ao Monte Alverne, em setembro de 1259, e o capítulo de Narbona, em maio de 1260. Mesmo sem uma exatidão quanto à data da composição do opúsculo, essas informações já são importantes para confirmar que a obra foi escrita entre o itinerário e a legenda maior. Quer dizer, é um período onde há 3 escritos sequenciais. De fato, essa localização nos permite relacionar a Eclipse Via como feito anteriormente com o itinerário e a legenda, com a experiência que Boaventura viveu no Monte Alverne. Quer dizer, essa experiência está ligada a esses 3 textos. Minha proposta é olhar um pouquinho 2 textos, depois nós passamos para as 6 asas do Serafim. Então, 2 textos da Eclipse Via e o itinerário, para ter uma noção dos elementos principais da mística de Boaventura. E depois vamos aplicar, olhando esses elementos, o que a gente encontra dentro das 6 asas. Em que sentido esse texto também pode ser compreendido como um texto místico. De Eclipse Via. O texto é constituído de um prólogo e 3 capítulos. O prólogo apresenta as linhas gerais necessárias para uma leitura adequada. Segundo o prólogo, o texto é escrito em uma perspectiva trinitária. Boaventura parte da Sagrada Escritura para estabelecer um triplo entendimento espiritual, moral, alegórico e analógico. Esses 3 entendimentos espirituais correspondem aos 3 atos hierárquicos da vida espiritual, ou seja, purificação, iluminação e perfeição. Em seguida, Boaventura apresenta em que sentido os entendimentos espirituais correspondem aos atos hierárquicos. A purificação produz a paz, a iluminação conduz à verdade, a perfeição realiza a caridade. Boaventura apresenta 3 modos para exercitar as 3 vias, usando os 3 entendimentos: a meditação da palavra, a oração e a contemplação. No primeiro capítulo, Boaventura apresenta as 3 vias exercitadas na meditação. Então, são 3 vias. Cada uma delas pode ser exercitadas a partir dos 3 entendimentos espirituais, de forma que, enquanto exercício, se tornam 9. Então, no primeiro capítulo, o autor apresenta as 3 vias exercitadas na meditação. O autor apresenta 3 faculdades presentes no interior do ser humano que corresponde ao progresso de cada via. Segundo ele, para se purificar
deve se dirigir contra si o espinho da própria consciência. Tomar consciência. Para se dominar, deve-se recorrer à luz da inteligência. Vale lembrar que, nessa perspectiva, inteligência está ligada a Jesus Cristo, né? Memória ao Pai, vontade ao Espírito, inteligência ao Filho. E para se aperfeiçoar, deve-se aquecer no calor da sabedoria. No segundo capítulo, Boaventura apresenta as 3 vias exercitadas na oração. Na via purgativa, a alma deplora a própria miséria. Na iluminativa, implora a misericórdia divina. Na unitiva, adora a Deus. Segundo nosso autor, não se pode prestar a Deus este culto se dele não recebermos a graça necessária, e não podemos obtê-la da sua misericórdia se não começarmos por chorar as nossas misérias e confessar a nossa indigência. Devagarzinho, à medida que a gente vai entrando nesse texto, a gente vai percebendo que são exercícios. São exercícios. No terceiro capítulo, Boaventura apresenta as 3 vias exercitadas na contemplação. Segundo o Dr. Seráfico, é necessário reproduzir em si a imagem dos 3 coros celestes, isto é, adquirir o sopor, letargia, sono, da tranquilidade, expulsando da alma o pecado, via purgativa. O esplendor da verdade imitando Cristo, via iluminativa. A doçura da caridade unindo-se a Deus, via unitiva. Então, podemos perceber que somente nesse capítulo, no final, Boaventura apresenta de forma clara e direta o que consiste cada via. Quer dizer, o que é a via purgativa? É a expulsão do pecado. Purificação, deixar o pecado. O que é a via iluminativa? É a imitação de Cristo. O que é a via unitiva? É a união com Deus. E se a gente trazer na memória os elementos que nós vimos de mística, a gente começa já a montar um corpo aqui. Perceber uma ligação num sentido. Dando mais um passo, olhando agora o itinerário. O itinerário é constituído por um prólogo e 7 capítulos, onde contemplar Deus fora de si e em si mesmo nos conduz a levar nossos olhos acima de nós mesmos, para contemplar o ser divino na unidade de sua essência e na pluralidade de suas pessoas. Talvez esse texto seja mais conhecido à medida que a gente vai reconhecendo um pouco o texto. O prólogo do itinerário é organizado em 5 parágrafos. O primeiro mostra a paz como desejo fundamental do ser humano. O segundo recorda São Francisco e sua experiência sobre o Monte Alverne e a visão do serafim. Então, a gente vai reconhecendo aqueles dados históricos que eu tinha falado antes. Aqui eu não fiz esse paralelo, mas por exemplo, se eu pegar cada elemento da declipse via,
eu consigo aplicar e mostrar na legenda maior, enquanto acontecimento histórico ou uma visão teológica da história de Francisco. O terceiro mostra como as 6 asas podem simbolizar os 6 graus iluminativos na ascensão de Deus. É muito forte, porventura, a ideia da escada de Jacó, né? Ele vai repetir isso em vários momentos, de estar totalmente presente nas 6 asas do serafim também, dentro desse mesmo processo. No quarto parágrafo, Boaventura admoesta o estudo ligado à devoção. É um texto muito conhecido, de quando a gente vê por aí esse texto, né? O estudo e a devoção. E o quinto mostra a estrutura geral da obra. Segundo Boaventura, a felicidade é o gozo do sumo bem, e este está acima de nós. Nesse sentido, ninguém pode ser feliz senão elevando-se acima de si mesmo com o coração. Mas isto só é possível por meio de uma virtude superior, não somente por disposição interior, ou seja, é necessário a graça de Deus. É interessante perceber que o foco de Boaventura é a paz e a felicidade. Só olhar no prólogo a gente vai perceber um pouco isso. Agora, a questão é que para chegar à paz e à felicidade é necessário Deus. A mesma coisa se pegamos numa dimensão um pouco mais talvez filosófica. Para Boaventura é muito tranquilo e muito forte a pergunta: quem é o ser humano? Quem é o homem? Mas não é possível para ele responder essa pergunta sem se referir àquele que criou o ser humano, porque para ele o ser humano não tem resposta, porque eu não me criei, então eu não sei por que eu fui criado. Quem me criou sabe, porque é ele que criou. Ele sabe a intenção dele. Ele sabe o objetivo, ele sabe o sentido. Então, é na relação com ele que o ser humano vai descobrir quem é. Então, é necessário a graça de Deus. Por meio da oração fervorosa, a mente iluminada percebe os diversos degraus presentes no universo. Perceba que alguns elementos eles vão aparecer em todos os textos, né? Meditação, oração, contemplação, união. Volta e meia vai aparecer esses elementos. Bom, segundo esse tríplice, ou esta tríplice maneira de nos elevarmos progressivamente a Deus, a nossa alma possui 3 principais vias para perceber. Na primeira, olha sobre as coisas corporais e exteriores, pelo que se chama animalidades ou sensitividades. Na segunda, olha sobre si mesma, e se chama por isso espírito. Na terceira, olha acima de si mesma e se denomina então mente. As 3 ascensões na aproximação a Deus compreendem os 6 primeiros capítulos do itinerário. São constituídas de 3 movimentos, subdivididos em 6 níveis ou 6 degraus. Os 3 movimentos correspondem a 3 direções do olhar especulativo na busca de Deus. Olhar para fora de si, olhar para dentro de si e olhar acima de si. O primeiro olhar está no plano da sensibilidade,
onde o viajante pode se elevar a Deus mediante o universo e contemplá-lo no mundo sensível. A gente sempre vai ter essas duas dimensões. A sensibilidade, onde pode se elevar. E o mundo sensível, onde pode ser contemplado. O segundo olhar está no plano da consciência, onde o viajante se eleva a Deus mediante a sua imagem revelada em nossas faculdades naturais e contemplá-lo na sua imagem reformada pela graça. Se elevar, contemplar. Se elevar, contemplar. O terceiro olhar está no plano do espírito, onde o viajante se eleva a Deus, a unidade divina mediante o seu nome de ser, e contempla a Trindade no seu nome de bem. Os degraus são dinamizados em duplas. Cada dupla faz um movimento transcendente. Chega a Deus mediante e um imanente. Contempla Deus presente na. Olhar para uma pessoa, chegar a Deus por meio dessa pessoa, quer dizer, por meio dela. Depois olhar para essa pessoa e chegar a Deus nela, presente nela. Esse Deus que está presente nessa pessoa. Então, por meio e na realidade contemplada. O primeiro é operado nos diversos níveis dos sentidos, da razão e da inteligência. O segundo, da imaginação, do intelecto e da sinterese. No primeiro, domina o valor filosófico e no segundo, o valor místico. Chegará a contemplar. A contemplação sempre vai entrar na dimensão mística. O itinerário é articulado em um duplo movimento do que é inferior e externo ao que é superior e interno. Este movimento é possível por meio das faculdades da mente, ou seja, é mediado pela mente humana. O sentido deste movimento encontra-se na doutrina exemplar de Boaventura. Aqui dá para a gente lembrar muito do que foi dito no primeiro ponto. Segundo essa doutrina, a doutrina do exemplarismo, tudo aquilo que é criado enquanto criado à luz do modelo exemplar, presente na mente de Deus, reflete nos seus diversos graus de participação, vestígio, imago, similitude, as perfeições divinas, e é capaz de conduzir a Deus, ou seja, de relacionar-se com Ele. Se a gente, não vou gastar tempo aqui porque tem bastante coisa, mas se a gente parar para lembrar da dimensão da encarnação, da dimensão de que esse Deus que se encarna, esse Cristo que se encarna está presente também na criação, e que é essa imagem dele que está na mente de Deus e que é utilizada para a nossa criação. Então nós ganhamos um terreno grande de meditação e reflexão aqui. Vale lembrar, por exemplo, acho que é da carta aos Efésios, o hino cristológico, né? Bendito seja Deus, que nos abençoou com toda a bênção no céu, em Cristo, nos predestinou, nos escolheu, etc. Quer dizer, o maior dom, a maior graça é, antes de tudo, e nos é dado antes da própria criação nossa, porque é a escolha que Deus fez de nos criar a imagem de seu Filho e nos dá a possibilidade da semelhança. Ali está todos os elementos necessários para a nossa salvação. E sem isso, seríamos apenas uma criatura.
O último capítulo do itinerário, além de sintetizar os 3 movimentos anteriores, apresenta o cume do processo de ascensão e apresenta também o diferencial desta etapa às demais, ou seja, a total dependência de Deus por parte do viajante para chegar ao mesmo Deus. Em outras palavras, a contemplação face a face com Deus ou o encontro místico. Interessante perceber de imediato que essa dimensão mais de êxtase místico também é presente em Boaventura. De forma especial, há muitos autores que vão olhar esse 7º capítulo e trabalhar diretamente ligado à legenda maior. Quer dizer, quem é esse viajante que faz esse percurso e qual é esse encontro místico ou quais são as características mais profundas desse encontro místico? Então, apesar de ser escrito para todos, o modelo principal para Boaventura, não há dúvida, é Francisco. E o fato de Francisco receber os estigmas, para Boaventura, é como se, ao abraçar o Cristo, se deixasse transformar pelo Cristo no próprio Cristo. Quer dizer, é o conhecimento contemplativo que eu disse no início, aquele conhecimento onde eu não só não me dou conta daquilo que eu estou contemplando, mas eu sou transformado naquilo que eu estou contemplando. Nós nos tornamos uma realidade. Algumas conclusões. São Boaventura admite o êxtase místico como nas literaturas comuns sobre os místicos. E isso, a partir do que eu acabei de falar, é evidente. Quer dizer, para ele, Francisco é um exemplo de alguém que viveu esse êxtase místico talvez de forma mais plena do que qualquer um outro. Justamente porque ele se deixou transformar fisicamente, né? Quer dizer, o amante se deixa transformar pelo amado. Entretanto, para Boaventura, a experiência mística é uma possibilidade aberta a todos. Isso talvez seja algo muito interessante. Que até então, a mística, ou a experiência mística, ou o êxtase místico, é um dom especial, particular para alguns privilegiados. Mas apesar de Boaventura não ter uma experiência talvez tão profunda como Francisco, ele entende que essa experiência é um processo e que todos podem viver ela à medida que entram, vivenciam, investem nesse processo. Então aqui talvez seja um elemento assim, muito interessante quando falamos de mística em Boaventura, porque todos os textos dele, em geral, e aqui eu peguei só 2, mesmo porque seria impossível pegar mais, todos os textos dele são um convite a um processo de ascensão, a um processo por etapas que leva a esse estado místico ou leva a essa intimidade mais profunda com Deus. Então, a partir de Boaventura, a mística ou o êxtase místico ou a vida ou a experiência mística não é mais somente possibilidade de alguns poucos privilegiados, mas é uma possibilidade para todos que realmente desejam fazer. O êxtase místico é fruto de um processo de ascensão no conhecimento e intimidade com Deus, construído no cotidiano da vida. Esse é um outro elemento interessante, porque os exercícios não são para me fazer no final da vida. Todos os exercícios que a gente percebe nos diversos textos são exercícios para o cotidiano. Eu não vou adquirir paciência trancado na capela. Eu vou adquirir paciência exercitando na relação.
Os exercícios não são exercícios que vão me fechar em mim, mas eles vão me ajudar no meu ser, comigo, com o outro, com o criado. O exercício espiritual, pautado na meditação da palavra, oração, contemplação, é fundamental nesse processo. No fundo, esses exercícios são o quê? O cultivo da relação de intimidade com esse Deus que se revela, que se encarna. E nesse cultivo que eu vou me tornando mais aberto à ação do Espírito. Sem esse cultivo, a gente brinca entre nós frades muitas vezes, né? Às vezes a gente dá uma distraída e o Espírito age. Enquanto a gente está consciente, a gente não deixa de agir, mas de vez em quando a gente relaxa e o Espírito age. Quinto elemento. A iniciativa é sempre de Deus, mas o processo depende da adesão humana. Não há processo sem adesão. O pilar principal na vida mística é Cristo, como modelo exemplar estrutural na criação e como modelo exemplar factual na encarnação. Mas ele é sempre o modelo. Em Boaventura é muito mais amplo. Eu não vou entrar aqui nos conceitos dele, mas conhecemos um pouco, né? Cristo é mediação de tudo. Tudo. O processo de ascensão mística é sempre um processo de seguimento para assemelhar-se ao modelo exemplar. E é interessante isso, se nós voltamos um pouco a alguns elementos sobre a mística, porque eu posso fazer um bom processo e nem sempre me dar conta desse processo. Eu posso fazer poucos processos e me dar conta e ficar tão encantado porque eu consegui dar um passo. Que isso vai transformar meu ânimo. Quer dizer, a força, o impacto daquele progresso espiritual é diferente em cada pessoa, porque depende da consciência dela e da gratidão que ela sente em ter essa consciência. Eu nos últimos 2 anos, eu falei em muitos lugares, principalmente nos retiros, que quando a minha mãe conseguiu escapar do Covid, ela ficou em casa um período totalmente dependente. Eu fiquei 15 dias cuidando dela e antes que ela tivesse totalmente 100%, eu tive que voltar para Brasília. Depois de uma semana, ela me ligou chorando, disse que já tinha rezado 1000 vezes, agradecido a Deus, porque ela conseguiu pela primeira vez levantar sozinha. Quem conheceu aí, quem acompanhou o processo do Covid sabe que depois que a pessoa é entubada, ela leva um tempo para os músculos, para a musculatura começar novamente a interagir. E que o último estágio é conseguir levantar, porque mexe com várias musculaturas do corpo. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei pensando, nossa, eu levanto todo dia sozinho e nunca agradeci a Deus por isso. Porque parece tão normal, parece tão dado, parece que é meu. Eu levanto porque é meu. Quer dizer, eu não tenho a consciência de que eu levanto por dom e por graça de Deus. Por isso eu não agradeço. Talvez, se um dia eu perder o movimento, eu vou entender melhor isso. Mas veja que a graça está ali, o dom está ali, Deus está ali, mas eu não tenho essa consciência. E por não ter consciência, eu não vou me maravilhar pelo que Ele me deu. Eu não vou degustar, eu não vou sentir gratidão. Um dia, num jogo de futebol, minha prima falou: sol nasce para todos, mas brilha somente para alguns, porque um time perdeu e outro ganhou, enfim. Aí eu fiquei pensando, falei, acho que não, acho que o sol nasce para todos, mas brilha somente para quem é capaz de parar e contemplá-lo.
Não vê a beleza quem não para e observa a beleza. Na mística de Boaventura, o conhecimento mais pleno de Deus é unir-se a Ele, deixar-se transformar nele e por Ele. Último passo. Esse é mais curtinho. Dá pra gente olhar um pouquinho ele. Obviamente não vou adentrar profundamente no texto, mas dá pra gente ter uma noção do texto. Penso que seja um texto conhecido. O opúsculo As Seis Asas do Serafim é constituído de um prólogo e 6 capítulos. O prólogo faz uma introdução apresentando a necessidade de virtudes específicas para aqueles que têm o mônus de governar. O primeiro capítulo diferencia 3 categorias de pessoas: as que necessitam de um mestre para governá-las, as que conseguem se governar sozinhas e aquelas que precisam governar outras. Do 2º ao 7º capítulo, Boaventura apresenta as 6 asas do serafim, em forma de virtudes necessárias para um prelado ou para aquele que vai governar outros, ou um mestre que vai ajudar outros. É nisto que aqueles que deverão governar outros, isso diz Boaventura, possuem várias virtudes, das quais algumas se refiram a si mesmos, a fim de viverem impreensivelmente. Outras se refiram aos seus superiores para obedecer-lhes humildemente e devidamente. E outras, enfim, se refiram aos súditos, de acordo com as quais regê-los-ão meritosamente e promoverão as aspirações mais altas. Para o doutor Seráfico, toda pessoa que assume a responsabilidade de ensinar deve possuir virtudes em grau eminente. Além dessas virtudes, era essencial que a aprendizagem fosse pautada em ensinamentos bíblicos, nos quais o Criador tratava o homem no seu princípio de liderança, ou seja, no governo da sua própria família. Boaventura destaca que para alcançar a liderança esperada por Deus, o homem teria que seguir os ensinamentos contidos nas 6 asas do serafim. A aparência do serafim é relatada nas Escrituras no livro de Isaías, capítulo 6. Eles possuem 6 asas, das quais 2 usavam para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Nelas se encontrariam todo o ensinamento. Olhando um pouco o texto de Isaías, só para saber a fonte de Boaventura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito esquia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. A palavra serafim quer dizer ser ardente. Desse modo, esses seres são anjos de fogo, que foram responsáveis pela exaltação à santidade de Deus. Suas tarefas estão ligadas à purificação, pois quando Deus quer realizar esse processo em algum lugar ou em algo, envia um serafim. O número 6 para Boaventura simboliza o número da perfeição. É o primeiro número perfeito, porque conta de pares iguais. Logo, as 6 asas de serafim representam as virtudes que os governantes teriam de seguir e obedecer para se tornarem perfeitos líderes. A primeira asa do serafim significa o zelo pela justiça. Expressa as virtudes puras, como a humildade, a castidade,
a caridade, a misericórdia e outras semelhantes, sem as quais ninguém pode se salvar. Então, interessante, porque é um dom para governar, mas ao mesmo tempo é um dom para a própria pessoa. E isso é muito forte em todo esse processo das 6 asas, porque eu não posso ajudar alguém se eu não for capaz de fazer o caminho primeiro. Eu não posso ensinar se eu primeiro não aprendi. Eu não posso conduzir se eu já não fiz o percurso. A segunda asa representa a piedade ou a compaixão fraternal, pois os virtuosos atuam caridosamente os defeitos dos outros, ciente de que nem todos podem ser donos de igual perfeição. Porventura, se queixa dos pastores rudes sem compaixão que existem e, sobretudo, nos lembra do exemplo que muitos não tiveram compaixão por Jesus na sua crucificação. Esse detalhe aqui é interessante porque não é simplesmente uma virtude, mas está ligada, de certa forma, à forma que Boaventura experimenta Deus. A relação e as características que ele percebe em Jesus, tanto em Jesus enquanto virtuoso, mas também enquanto Jesus como vítima de circunstâncias. Quer dizer, o líder, para ser um bom líder, tem que ser como Jesus. E não pode fazer aquilo que fez mal a Jesus. Ele trabalha sempre com essas duas conotações. A paciência e a constante longanimidade são a terceira asa do serafim. Trata-se do cuidado de vigiar a disciplina espiritual, como também de providenciar as coisas temporais. Não é só a parte espiritual, mas as necessidades do irmão. Assim, ele afirma que, por isso, os apóstolos andavam solícitos, não só pelas necessidades espirituais dos fiéis, como ainda pelas temporais, e de modo particular, pela dos pobres. Pessoalmente, me parece que, em sentido geral, dentro do pensamento, dentro da estrutura, dentro da teologia da mística espiritual franciscana, não pode haver uma espiritualidade, ou seja, um cuidado com o espiritual que não perpassa o cuidado com o material, com o ser, com a pessoa. E isso é muito forte em Francisco. É interessante perceber que está presente em Boaventura. A quarta asa do serafim é o modelo de vida, pois para Boaventura o superior deve ser modelo de vida para os demais, com um exemplo concreto de conduta e certamente ser humilde no uso das coisas temporais. Quer dizer, ele tem que ser um exemplo. Então, toda a teologia dele é baseada no exemplo, né? E também na prática da relação, ele vai trazer os elementos daquilo que ele acredita para a vida concreta e para a organização da fraternidade. A circunspecta descrição e a providente ponderação das coisas a fazer é o significado da quinta asa, ou seja, o superior deve ser uma pessoa ajuizada e sempre buscar o exercício de uma perfeição mais elevada, o exercício de uma paciência singular. Veja bem que ele fez esse exercício. Não vou aqui encher de fatos históricos, mas, por exemplo, sabemos que após a conversa com o Papa, depois que ele assumiu, ele visitou aqueles que estavam em processo de heresia, conversou com eles. E só no terceiro momento que ele tomou medidas drásticas, mas primeiro houve um processo de conversa, de diálogo. Boaventura enfatiza em suas escrituras a importância da sexta e última asa do serafim, que significa a devoção a Deus. E aí é interessante perceber que a graça divina acende em nós o zelo pela observância, infunde a piedosa compaixão, fortalece a paciência, produz o bom exemplo e torna perspicaz a descrição. Quer dizer,
a última asa é aquela que governa todas. É aquela que dá sentido a todas, é aquela que alimenta todas as anteriores. E essa asa é justamente a asa para voar, segundo a descrição do serafim. É aquela que leva a saltar, é aquela que leva para a Boaventura existem 3 modos de devoção. A primeira é a comum, que consiste nos divinos ofícios. A segunda é a especial. Se trata das orações particulares. Por último, a devoção assídua em todo o que se faz. Existe um pouco aquela ideia, né? Tudo que eu faço rezando, né? Se eu não tenho primeiro um tempo certo para Deus, depois um tempo certo para mim estar com Deus sozinho, então tudo que eu faço dificilmente será oração. É um processo. É preciso chegar lá? Sim, mas tem uns passos até chegar lá. E se eu não passo por esses passos, certamente não será real. Todo governante para a Boaventura precisa se autogovernar e deve procurar a perfeição aqui na terra, porque é por meio dela que se alcançaria a morada celestial. Ok, aqui é interessante perceber qual que é o objetivo final, né? O exercício é aqui, as relações são aqui, as virtudes são aqui, mas o ponto de chegada não é aqui. Finalizando com 3 pontos somente. As 6 asas do serafim é, sem dúvida, um texto destinado para o prelado, ou o governante de outros. Quer dizer, é evidente, analisando o texto, que é um texto que visa propor virtudes para o governo. No entanto, é um texto classificado entre os opúsculos místicos e sugere que a mística em Boaventura é encarnada na realidade cotidiana e na relação de corresponsabilidade com aqueles e aquilo que me cerca. É uma mística encarnada. Quer dizer, no ato de contribuir, ajudar, me relacionar com o outro, também há dados místicos. E nessa relação surgem as necessidades, surgem as diferenças e surge também o desenvolvimento das virtudes para superar as dificuldades. Não adianta ser paciente se eu moro sozinho. O que vai servir para quê a paciência? Não adianta ser misericordioso se eu nunca fui ofendido por ninguém. Para que serve a misericórdia? Quer dizer, é na prática da vida, é na relação concreta, é no ato de nos ajudarmos, de nos corrigirmos, de nos transformarmos, de nos governarmos, que vai suscitar as necessidades a serem superadas e as virtudes necessárias para superá-las. Então, é uma mística encarnada. Mas eu não supero somente porque, pelo irmão, eu supero porque eu abracei essa vida. Eu supero porque eu sei que ao superar eu também estou crescendo, eu também estou aprendendo, eu também estou progredindo. Como observamos no primeiro momento, a mística nasce na relação de amor entre o Criador transcendente e a espiritualidade humana. Quer dizer, Deus que transcende tudo e nós somos superlimitados. Quantas vezes Jesus fala com os discípulos e eles não entendem nada? E Jesus incentiva, perdoa, admoesta, ensina, mostra de novo. Nesse sentido, ser místico tem a ver com viver tendo consciência da presença de Deus
viver tendo consciência da presença de Deus e deixar essa presença me guiar na relação comigo, com o criado e com o outro. Para Boaventura existem experiências místicas profundas, dadas como dons a alguns afortunados, mas em geral é sempre um caminho a ser percorrido pelos que desejam e que querem passar e aceitam esse processo de amadurecimento humano, enquanto vencer-se a si mesmo, mas também amadurecimento espiritual, ou seja, deixar-se transformar por Cristo. Uma vez que a experiência mística se dá no segmento de Cristo, e o segmento é sempre um processo de construção da semelhança, logo toda experiência mística é também um processo de conversão. E a conversão é um processo que modifica profundamente as relações. Eu com Deus, eu com o outro, eu com o criado. Enfim, na sexta, o Serafim Boaventura apresenta a devoção a Deus como última virtude para um governante e diz que todas as demais virtudes estão ligadas e alimentadas por essa última. A presença e ação de Deus é sem dúvida uma verdade cristã, mas a consciência desta presença gera atitudes místicas. A consciência dessa presença. Vale a pena lembrar de São Francisco o que ele fala para Frei Leão. Qualquer que seja o modo que te pareça melhor agradar ao Senhor Deus e seguir suas pegadas e sua pobreza, faze-o com a bênção de Deus e a minha obediência. Eu tirei aqui, eu tinha colocado antes a pergunta, né? Eu vivo com a consciência de que Deus está presente, atuante, junto comigo? E essa pergunta, a princípio, parece só um recurso de oratória, etc. Entretanto, talvez a resposta dela seja a diferença de um místico de alguém que não é místico. O místico, ele tem consciência e vê Deus nos detalhes do dia a dia. E os cegos, e aí eu me refiro diretamente aos diversos tipos de cegueiras apresentados pela Bíblia, são aqueles que não conseguem enxergar. E enxergar aqui eu digo, eles não têm essa consciência. Não se dão conta. Obrigado, espero que tenha sido de contribuição. Obrigado pelo convite. Obrigado pela acolhida, pela escuta.